Um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar presente no nosso coração, não é? Olha, faz 8 dias atrás que nós estávamos iniciando, né? Agora nós estaremos o quê? Finalizando, né? E como? Mas como? Foi bom estar junto esses dias todos com vocês. E com você que nos acompanha aí de casa também, né? Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas na nossa vida, na vida da nossa família, e que nos prepare para o breve encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante toda a semana, nós vimos que, apesar de nós termos vários motivos para orar, tinha um que se repetia constantemente. Ele apareceu todos os dias. Qual que foi? Por que nós oramos e ele se tornou, tá certo? O motivo que repetiu essa semana inteira. Por quê? Sem o Espírito Santo, nenhuma mudança é válida. Porque ele é a nossa maior e mais urgente necessidade. E tudo quanto nós tentarmos mudar sem o Espírito Santo, logo vai dissipar e passar rápido, porque ele é o único que pode realmente mudar a natureza humana. Não é verdade? Nós estávamos aqui, eu estava vendo que foi falado que a primeira visão da nossa irmã Ellen, ela tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Não desistir, não foi isso? Então, das nossas motivo de oração, e a decisão também, é que apesar das diferenças que existam em nossa casa, em nossa igreja, no nosso lar, diferenças entre homem e mulher, filhos e filhas, pais e filhos, nós não possamos desistir de quê? Da nossa família. Tá certo? Nós precisamos tomar a decisão de não desistir da nossa família, porque nós precisamos chegar juntos, onde? No céu. E o hino que foi cantado, né, nossa irmã Sayonara, muito obrigado, diz que era uma continuação de tudo que nós precisamos. Nós passamos essa semana cantando, dizendo que nós precisamos de o quê? Milagre. De um milagre. E Cristo fez um milagre na minha vida. Cristo está fazendo um milagre constantemente ainda na minha e na tua vida. Nós precisamos constantemente de um milagre. Sabe por que nós precisamos de um milagre? Porque existem muitas diferenças entre todos nós. Olha, você não sabe a diferença que existe entre eu e a minha esposa. Primeiro que eu sou homem, ela é o quê? O universo da mulher é completamente diferente do universo do homem. Segundo, nós viemos de famílias o quê? Cada um com a sua cultura e seu costume. Agora imagina juntando tudo isso. Eu sou um camarada que as coisas têm que ser tudo para ontem. Imagina, ela pode ser tudo para amanhã. Olha a diferença. Eu gosto de ser rápido. Quando eu marco as coisas com uma pessoa, eu gosto de ser pontual, né? Ela já é bem tranquila. Imagina se Deus me desse uma pessoa que tivesse a mesma natureza que a minha. Eu acho que não ia dar certo, não. A gente está se batendo constantemente, né? Dois, ela é tudo assim. Deus diz: calma, João, você precisa de um freio. Aí ele já pensando, né, que as coisas não tem que ser tudo logo para ontem. Eu vou dar uma pessoa para que você possa amar e que ela possa ser o seu o quê? Freio. Aí ele chega para ela e diz: olha, eu estou sentindo que você precisa de um acelerador para que você seja um pouquinho mais rápida. E eu já sei a pessoa, não é? Então vejam como o nosso Deus é magnífico, não é? E as diferenças não podem ser motivo para discussão, para separação, não foi? Nós colocamos ali. Mas as diferenças devem ser motivos para quê? Oração. E o milagre que precisa ser realizado é em quem? Em mim. Não adianta eu querer mudar ela e dar uma acelerada.
né, nela, mas Deus me deu ela para que o milagre pudesse acontecer em quem? Em mim. E depois Deus diz: olha, agora, né, eu dei ele para que o milagre seja feito em quem? E se nós pensássemos assim, quantas diferenças, quantas discussões não seriam evitadas na família, não é verdade? Então as diferenças não vêm para nos separar, mas vêm para nos ajudarmos a buscarmos solução em quem pode. Então as diferenças servem para que nós possamos cair mais de joelho em oração e para nos aperfeiçoar, né? Então, nós vimos aqui que nós tomamos algumas decisões durante a semana, não foi isso? Qual foi a primeira decisão? Você tem feito isso? Mas já nós vimos que não serve tomar uma decisão uma única vez. Nós precisamos convidar Jesus diariamente para o nosso quê? Para o nosso casamento, para a nossa família, não é isso? É uma decisão que tem que ser diária e constante, não é isso? Depois nós tomamos uma decisão de fazer o quê? Quebrar as maldições na nossa vida, não foi isso? E em nosso lar. Todos nós herdamos defeitos, como também virtudes dos nossos pais, não é? Mas alguns defeitos são maldições, e que pode passar até a terceira e a quarta o quê? Mas só que nós, uma vez se entendemos, nós precisamos, olha, meu pai era desse jeito, minha mãe era desse jeito, mas eu não quero isso para a minha vida. Meu avô, né, meu bisavô, tataravô podia ter isso aqui, mas eu não quero isso para a minha vida. Ajuda meu pai, para que isso possa terminar em mim, essas maldições possam ser quebradas na minha vida, e que eu não possa transferir isso para quem? Para os meus filhos. Então nós tomamos a decisão de quebrar, né, com maldições. Terceira decisão foi o quê? Aceitar Jesus como o quê? Ah, irmãos, muitos só querem aceitar Jesus como Salvador. Todo mundo quer ser salvo, Jesus é o Salvador, Jesus é a ama, mas olha, nós precisamos tomar a decisão dele, ter ele não apenas como Salvador, mas o quê? Senhor. E quando ele é o Senhor da minha vida, do meu lar, isso quer dizer que eu não tenho mais o controle da minha vida, eu não tenho mais o controle do meu lar, não sou eu que mando no meu lar, não sou eu que sou dono mais do meu nariz. Quem é que é o dono do meu nariz, das minhas vontades, do meu lar? Quem? O Senhor. Porque o Senhor é aquele que nós nos submetemos às suas vontades, não é isso? Jesus, ele não pode ser apenas Salvador, ele tem que ser também o quê? Senhor. Depois nós tomamos a decisão de fazer o quê? Uma vez que Jesus é o Senhor da minha vida, do meu lar, ele agora quer fazer o quê? Uma limpeza na minha vida, algumas coisas que estão atrapalhando o meu relacionamento com ele, com a minha esposa e com a minha família. Lembra que depois que Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, que aclamaram ele como Senhor e Rei, a primeira coisa que ele fez no outro dia, quando ele entrou no templo, na casa do Pai, foi fazer o quê? Uma limpeza. Várias outras vezes ele já tinha entrado ali, tinha visto as coisas, mas não tinha feito nada. Por quê? Porque ninguém ainda tinha tomado a decisão de tê-lo como Senhor. Uma vez que aceitou como Senhor, ele teve a total liberdade e o poder de começar a fazer o quê? Jesus quer fazer uma limpeza na minha vida, quer fazer uma limpeza na tua vida, quer fazer uma limpeza na vida de você que está nos acompanhando na rede social. E se nós o aceitarmos como Senhor da nossa vida, ele vai fazer essa mudança, vai fazer essa limpeza. E essa limpeza é feita para nos colocar mais perto dele e para nos ajudar a viver melhor em família. Depois nós tomamos uma outra decisão. Qual foi a decisão? Irmãos, quando ele se torna o Salvador e Senhor da nossa vida, que ele começa a fazer algumas mudanças, nós começamos a experimentar o quê? Verdadeiras mudanças, porque sem o Espírito não há verdadeiras mudanças. Se Jesus não for o Senhor do meu lar, da minha casa,
não há verdadeiras o quê? Mudanças, não é isso? Depois nós tomamos a decisão de quê? Irmãos, espere só naquele que pode resolver os nossos problemas. Às vezes os problemas fogem do nosso controle, é ou não é verdade? E quando os problemas fogem do nosso controle, aí é que Jesus disse, agora sim, porque todos os méritos que aconteceram, que foram feitos, vai ser para mim, não para você ou para alguma coisa. Então milagre só acontece, milagre só é milagre quando as coisas fogem de quê? Do nosso controle, porque se não fosse assim não seria milagres, não é isso? Eu contei para vocês, né, que Deus fez um milagre. Eu sou um milagre em vida, porque as coisas fugiram do controle, não tinha mais o que fazer, e Deus disse, epa, é agora que eu faço o milagre. Porque todo mundo sabe que só existe uma dependência, é em mim. Então, quando as coisas fugirem do seu controle, não se desespere. É hora de receber o quê? O milagre. O milagre só acontece dessa forma. Depois tomamos a decisão de quê? Ser semelhante a Cristo. Irmãos, olha que é uma escadinha, é isso? Isso aqui, ó, vamos pensar, se meu filho e a minha esposa, ao olharem para mim, visse a pessoa de Jesus, se eu olhasse para minha esposa e visse nela a semelhança de Jesus, se o nosso filho, toda vez que olhasse para nós e nós para ele, víssemos a semelhança de Cristo, como é que seria o nosso lar? Um pedaço do céu. Ele seria um pedaço do céu aqui na terra, não é isso? Depois nós tomamos uma outra decisão de quê? Irmãos, a palavra doce, a palavra mansa e dita no tempo certo, ela é o quê? Medicina. Ela é remédio, ela é o quê? Cura. E as nossas palavras têm que ser cura. Já imaginou se nós não nos feríssemos com palavras duras em família? Se nós só tivéssemos bênçãos a proferir em nossa casa, como é que seria o nosso lar? Não é? Se quando uma pessoa vem com a palavra que é uma seta afiada, nós respondêssemos brandamente, como que você acha que seria a situação? Quando o esposo vem e fala mal com a esposa, está irado, aquela raiva, e aquela esposa fala mansamente, como que vocês acham que acontece uma situação? E quando é o contrário? Quando a esposa está nervosa, que tudo, e o esposo agora traz aquela palavra de ânimo, calma, doçura, como é que vocês pensam, como é que seria o lar? Precisamos ter palavras de cura, não é isso? Tá bom? E hoje nós tomamos a decisão de quê? Não desistir de quê? Vamos chegar juntos ao céu. Amém. A decisão de hoje é não desistirmos da nossa família, apesar dos defeitos e das dificuldades que ela tenham. Eu tenho uma família que eu já falei para você desde o início, ela não é perfeita. Nós temos várias dificuldades. E a maior dificuldade, que a gente de vez em quando está aí, meu bicudo um com o outro, é por causa do tempo. Então já falei para vocês, eu sou acelerado demais. E às vezes Deus disse, vamos devagar, isso é para dar o equilíbrio um ao outro, não é motivo para discussão, é motivo para dar o equilíbrio e é para que me ensine a ser mais paciente. Eu tenho que cair de joelhos e orar mais. Em vez de falar, eu tenho que orar mais. Em compensação, Deus trabalha no coração dela, o Espírito Santo, e ela diz, opa, Deus me deu um esposo mais acelerado para que eu possa também o quê? Andar mais um pouco, não é verdade? Próximo, por favor. Então, nós falamos para vocês e temos repetido durante toda essa semana, que Deus, ao ir para o céu, Jesus, ele disse que mandaria um outro Consolador. Então Jesus disse, olha, eu estou indo, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês abandonados de forma nenhuma, eu vou enviar um outro
Jesus está dizendo, olha, eu estou enviando um outro igual a mim, para tomar conta de vocês. E quando ele vier, ele vai convencer os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu estou aí, naquela dificuldade com a minha esposa, aí o Espírito Santo toca. Epa, quem é o único que pode me convencer que eu errei e que eu devo pedir perdão? Quem é? E quando esse sentimento, essa voz chega na nossa mente, o que é que nós devemos fazer? Ouvir, dar ouvidos, porque é o Espírito Santo querendo, consertar algumas coisas que saiu da linha. E Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês assim só não, eu vou enviar um outro igualzinho a mim, para que vocês se sintam abraçados e amparados. Irmãos, todos nós que estamos aqui, todos aguardamos o mesmo evento e temos algo em comum. Todos aqui querem ir para o céu, é verdade ou não é? Todos aqui querem ver Jesus voltar, verdade ou não? Não é isso? Só que isso não vai acontecer, calma, ele vai vir sim, mas ele não vai acontecer antes que uma outra coisa aconteça, tá? Então, o título do sermão dessa manhã é: se ele não vier, quem? Ele não virá, quem? Se ele não vier, o Espírito Santo, ele não virá, quem? Porque tem uma profecia a esse respeito. E eu convido a você agora, com muita reverência, a abrir a palavra de Deus no livro de Joel. Livro de Joel. Tem como você só ir um pouquinho mais para cá? Só um pouquinho mais para cá. Joel, profeta Joel, livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2. Todos encontraram? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, muito, muito, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá ainda estarmos em Tua santa casa de oração em liberdade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado instrução de como sermos mais felizes, termos um lar que seja um pedacinho dos céus aqui na terra, e de nunca desistirmos da nossa família, porque é um presente de Deus para cada um de nós. E nós tomamos a decisão hoje de não desistirmos de nossa família e de andarmos, apesar de todas as dificuldades e turbulências que aparecerem aqui, de mãos dadas para chegarmos com a nossa família nos céus. O Senhor disse que quando aqui viveu, que o mundo não seria um mar de rosas, porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas o Senhor disse: tem de bom ânimo, não percam a fé, não desistam da fé, nem da família, nem da unidade com os irmãos, porque eu venci, e vocês vão vencer o mundo, porque eu vou dar o poder nisso. E o Senhor nos enviou o Espírito para que Ele possa nos ajudar nessa caminhada, e nós louvamos o Teu nome por isso. Ajuda-nos a vencer, te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Então, olha a promessa que foi dada. Diz aqui, a promessa do derramamento de quê? Do Espírito Santo. Está no capítulo 2 e no verso 28. Tá? Joel capítulo 2 e verso 28, que diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o quê? Sobre toda o quê? Vossos filhos farão o quê? Vossos velhos o quê? E vossos jovens o quê?
Pare um pouquinho e olhe para cá. Essa promessa que nós acabamos de ler é para quem? É para a família. Para nós, como família. Porque ele fala aonde é que tem filhos e filhas, jovens, velhos. Está sendo uma promessa para quem? Para as famílias de Israel. Deus diz: eu vou voltar, mas antes de voltar eu tenho uma missão para vocês, e essa missão é em família. Eu não vou voltar antes que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, sobre a vossa família, sobre a igreja, para que todos possam conhecer quem eu sou e o que eu posso fazer pelas pessoas. Essa profecia já cumpriu-se de maneira parcial. Quando? Quando foi que cumpriu-se de maneira parcial? A primeira parte dessa promessa, quando foi que ela aconteceu? No Pentecostes. E vocês veem que foi a mesma coisa. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o quê? E vocês serão minhas testemunhas em Samaria, até nos confins de quê? Jesus disse: olha, sabe por que Jesus pediu? E lá na frente ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Por que Jesus não mandou logo eles? Pediu primeiro ficar. Vocês já pararam para pensar? Jesus 2 vezes diz: fiquem. Ele primeiro dá ordem para ir, mas depois ele diz: fique. Ué, é para ir ou ficar? Ele disse: olha, fiquem até que do alto o quê? Depois que vocês foram revestidos do poder, e vocês façam o quê? Sabe por que Jesus fez isso? Porque ninguém dá o que não tem. Preste bem atenção. Ninguém dá o que não tem. Eu posso amar se eu não tenho amor? Eu posso dar perdão se eu não tenho perdão? Eu posso ser manso se eu não tenho mansidão? Benigno? Eu posso ser alegre se eu não tenho alegria? Eu posso ser um pacificador se eu não tenho paz na minha vida? Lembra? O Espírito Santo é o presente do coração de quem? E o que é que Jesus quer fazer? Dar. O Espírito Santo é o presente do coração de Jesus que ele quer dar aos seus discípulos. Aí diz: Deus não poderia ter dado o quê? Mais. Ele já tinha dado o que tinha de mais precioso, que era Jesus. Depois tinha a promessa do Espírito Santo. Ele não poderia ter dado mais. Aí depois nós temos dizendo o seguinte, que o Espírito Santo é o dom que traz a por si todos os outros: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perdão. Tudo isso é dom de quem? Se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, como é que eu ia dar? Vocês estão entendendo? Ninguém dá o que não. Então, como eu não tenho esses atributos em mim mesmo, como ser humano, isso é algo divino, eu tenho que pedir quem? A quem? Ao Espírito Santo, porque ele vai trazer tudo isso na minha vida, e eu vou poder dar às pessoas, porque eu vou passar a ter, porque o Espírito Santo é quem coloca na minha e na sua vida. Está vendo a importância? É por isso que se ele, o Espírito Santo, não vier, quem não vem? Jesus não virá. É preciso primeiro ser derramado o Espírito Santo sobre o seu povo, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, para que nos transforme naquilo que o mundo pode ver. Uma coisa bem clara que eu quero dizer para você: eu cresci dentro dessa igreja ouvindo Mateus 24:14, e eu só vim entender Mateus 24:14 de um tempo para cá. Mateus 24:14 diz que a gente tem que pregar esse evangelho a todo mundo, que quando isso acontecesse, viria o quê? E diz que a gente tem que pregar para testemunhos das nações, e a igreja prega sobre isso, é pastores vindo dando treinamento, todo mundo falando. Mas de um tempo para cá
eu entendi que na tradução da língua grega, do hebraico, no original, para o português, ela enfraqueceu o sentido. Não está errado, enfraqueceu, porque o termo não é para, é por testemunho. Há uma diferença de para por? Há ou não há diferença? Sabe, o nosso mundo está cansado de ouvir sobre Jesus, porque a cada dia surge uma nova igreja, surge um novo povo, todo mundo falando sobre Jesus e todo mundo falando um monte de coisa errada por aí, fazendo um monte de coisa errada. As pessoas escutam, mas não tem o quê? O exemplo. Tem pessoas que dizem que é crente, mas compra e não paga a ninguém. É um péssimo exemplo. Tem pessoas que dizem que é crente e é intrigado de todo mundo na rua. É um péssimo exemplo. Tem pessoas que dizem que é crente, mas é um fofoqueiro de primeira, falando da vida de todo mundo. É um terror na escola, no trabalho, briga com todo mundo. Então fala, mas não vive. As pessoas olham, vocês já viram, eu já vi muito isso. Se ser crente é isso, eu prefiro ser o que eu sou. Eu sou muito melhor do que fulano que é crente. Já ouviram muito isso? É por isso que as pessoas não querem. As pessoas só escutam. A palavra não tem poder. Esse verso quer dizer que quando o Espírito Santo for descido sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e isso se tornar uma realidade, eles não vão apenas ouvir, eles vão... E o mundo está querendo ver isso. Lembra porque na época dos apóstolos havia tanta conversão? Nos pais da igreja, na Idade Média, os reis pagãos ficavam desesperados. O que a gente faz? Parece que é sangue. O sangue é semente, aliás, o sangue dos cristãos. Quanto mais mata, mais aparece. Qual era a força que movia a conversão daquele povo? Era o testemunho. Porque eles são tão convictos daquilo que ele crê. Porque eles dão a vida pelo aquilo que ele crê. As pessoas passaram a não apenas ouvir, mas o quê? É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, na vida da minha família, sabe? Vivemos num mundo em que as famílias estão cada vez mais desacreditadas. Família é um projeto falido na mão dos nossos dirigentes e muitos outros. Não quero nem falar muito sobre isso, né? Mas para Deus, família é um projeto original que é real e é bênção para o mundo. Então o Espírito Santo quer descer na minha e na tua vida para mostrar como é que é uma família segundo o propósito de Deus. E as pessoas lá fora verem como é uma família no propósito de Deus e quererem ter uma família de verdade. Porque estão planejando aí famílias que não são de verdade. E Deus precisa nesses últimos dias terem famílias que sejam de verdade. Verdadeiros exemplos para o mundo do projeto original do nosso Deus. Próximo. Tá bom? Olha só, o amor de Cristo, o amor de quê? Testificará para quê? Que temos estado com quem? Para um pouquinho. O que é que vai fazer com que as pessoas lá fora vejam que nós verdadeiramente estamos com Jesus e que somos suas testemunhas aqui na terra? Qual que é? Qual é o ingrediente? Se eu tenho um lar que é um terror para os meus vizinhos, e eles já estão cansados de escutar os meus gritos com a minha esposa, e a minha esposa com ele, e a gente começa a falar que os meninos são isso, são aquilo, aí depois, bem bonitinho, eu tomo um banho, pego a Bíblia, troco de roupa, ponho a gravata e venho para a igreja. O que é que eles pensam de mim? Agora, se eles verem uma casa bem ordenada, como nós tratamos, com amor, bondade, quando eles vêm de lá, aqui dentro, e vê que não existe fofoca entre a família maior, que há uma verdadeira preocupação de uns com os outros, com que intenção ele sair dessas portas? Naquele lugar tem verdade. Há lugar, Jesus está no meio daquilo ali. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu não tenho paz, eu estou em busca de paz. Eu encontrei paz no meio deles, porque eles se amam de verdade. Existe paz na família de João, e eu quero mais me agregar à família dele, porque se a paz que ele tem, que serve para ele, eu também quero para mim, eu vou querer aprender.
O mundo está esperando ver isso em nós. Olha, o amor de Cristo e o amor de nossos irmãos testificará para o mundo de que nós temos estado com quem? Não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Depois do batismo do Espírito Santo? Olha só. E o que? Aprendido de quem? O que é que Jesus veio ensinar aqui? O amor, não foi isso? Então, a mensagem do terceiro anjo... Opa, para aí. Nós estamos estudando isso onde? Na lição da escola sabatina, que nós temos uma missão. E a missão, a última mensagem a ser dada ao mundo é as três últimas o quê? Mensagens angélicas, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Olha, então a mensagem do terceiro anjo se transformará em quê? Quando? Quando houver verdadeiro amor entre nós, quando eles virem que nós aqui amamos verdadeiramente uns aos outros, e que é real isso na nossa vida, e toda a terra vai se iluminar com o quê? Vocês acham que enquanto a gente estiver brigando, discutindo aqui dentro, essa mensagem vai ter poder? Enquanto nós estamos brigando, desistindo do nosso lado, dizendo que um é isso e um aquilo outro, essa mensagem vai ter poder? Mas se quando nós nos amarmos verdadeiramente no lar e na igreja, o que é que vocês acham? Vai ou não vai? Então, o ingrediente que vai despertar o mundo para mostrar que nós temos Cristo de verdade, que a nossa mensagem verdadeira é o amor de uns para com, primeiramente, amar quem? E é nisso que resume os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Como a mim mesmo, não é verdade? O próximo, por favor. Volta um pouquinho, segura isso aqui daqui. Depois eu quero falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir que você abra a Bíblia de novo, outra vez, um pouco mais à frente. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos entender mais uma verdade. Eu passo mais um slide e nós vamos terminar. Aqui está lá, faz diferença. João, capítulo 14 e verso 16 e 17 diz o seguinte na minha Bíblia: e eu rogarei ao Pai. Quem está falando isso? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? O Pai tinha mandado um Consolador, já estava terminando a sua missão aqui na terra, Jesus. Ele agora está prometendo aos seus discípulos que ia voltar para o Pai. Se vocês veem o verso 14, no início diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas o quê? E se assim não fosse, não vou lhe teria dito. Esse que eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Porque o que eu mais quero é ter vocês comigo, para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou... Aí ele continua falando sobre isso. Aí quando chega aqui ele diz: e eu rogarei ao Pai que... e ele vos dará outro. Por quê? Porque ele tinha terminado sua missão, ia terminar sua missão e ia voltar para onde? Para o Pai, o seu lugar de origem, para junto do Pai. Aí ele diz, olha aqui, e quem é esse Consolador? O Espírito de quê? Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo. É esse o Consolador que Jesus tinha prometido, que ia pedir ao Pai para mandar. E o Espírito da verdade, não é isso? Para que mesmo? Para que esteja para sempre... não, troquei aqui, desculpe. O Espírito da verdade, que o mundo não pode o quê? Por que o mundo não pode receber? Vocês já pararam para pensar? O Espírito da verdade? Porque o estilo de fora do mundo expulsa e não aceita o trabalho e a atuação do Espírito da verdade.
Jesus está dizendo, nós precisamos ter uma outra atitude diferente das pessoas lá fora. Eles não conhecem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, bate na porta do coração, bate na porta da nossa mente, mostrando o que é errado, porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado e quê? E a gente endurece o coração. O povo lá fora endurece. Não. A lei lá fora, como a irmã falou, né? Pisou no meu calo, eu piso em cima da cabeça, até baixo, logo e acabo logo com tudo isso. Porque vingança tem que ser um lugar que a gente, tudo tem que ser do meu jeito. Aí Deus diz, olha, não, você tem que se submeter, tem que ser manso. Discutiu em casa? Não, olha, vai, pede perdão, que não tem nenhuma humilhação nisso, muito pelo contrário, você está revelando quem eu sou para o mundo. É por isso que o mundo não conhece, porque o Espírito trabalha, atua, e as pessoas não estão nem aí, querem fazer daquilo. Por isso que diz, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque quer viver do seu jeito, dentro do seu orgulho, né? Mas o verso não termina, continua. Mas vós, o quê? Por quê? Para um pouquinho, olhe para cá. Esse verso, ele diz duas grandes verdades. Sabe por quê? Antes da descida do Espírito Santo, havia intriga e confusão com os apóstolos. Por quê? Porque até aquele momento, o Espírito Santo estava com eles. Até a presença de Jesus aqui na terra, o Espírito Santo estava com eles. Mas aí diz o verso, vocês o conhecem, porque o Espírito Santo está com vocês, e depois iria fazer o quê? A mudança, porque não existe transformação na minha vida total, só de maneira parcial. A gente experimenta um pouco aqui e ali, porque olha, o Espírito Santo está quando uma pessoa está comigo numa caminhada, ela pode se perder de mim, ou eu posso me perder dela? Posso. Ela está comigo, caminhando, eu estamos juntos, de repente qualquer coisinha ali entrou, eu me perco dela, ela se perde de mim, verdade ou não? Agora, quando ela está em mim, tem possibilidade de ela se perder? Vocês estão entendendo? Jesus disse, olha, eu quero que vocês passem do estágio de estar com o Espírito Santo, para eles estar em vocês. Aí Paulo amplia isso aí. Acaso não sabeis vós, que o vosso corpo é santuário, e que Deus quer habitar? É a mesma ideia? Deus quer morar onde? Eis que eu estou à porta e se alguém, eu entro. Está entendendo? Irmãos, chegou o período de nós passarmos de estágio. O Espírito Santo é quem convence a gente que está errado, o Espírito Santo que mostra que a gente tem que pedir perdão, mas muitas vezes nós fazemos a nossa vontade e não serve. O segredo é fazer tudo o que Ele. Aí Jesus disse, olha, eu estive com vocês, eu vou mandar um outro Consolador, que eu quero que ele passe de estágio na vida de vocês. Eu quero que ele passe a estar em vocês, não apenas convosco, mas em vós. Quando o Espírito Santo está em nós, irmãos, não tem como a gente se perder dele. Porque para onde a gente for, ele o quê? Está entendendo? É isso que Jesus quer fazer na nossa família. Ele quer deixar de estar conosco para estar onde? Faz diferença? Quando Ele está em mim, quando Ele está dentro do templo dEle, quando eu abro a porta do meu coração, Ele começa a fazer as mudanças, irmãos. Se as mudanças já não acontecerem na minha vida, não é culpa do Espírito Santo, é minha. Porque eu só quero ter Ele, quando Ele quer aproximar mais alguma coisa, mudar, eu deixo e me afasto dele. Vamos pensar direitinho? Jesus chegou ao final do seu ministério e os discípulos não tinham entendido nada ainda, andando 3 anos e meio com Jesus, o maior professor, o maior mestre de todos os tempos, 3 anos e meio andando com Jesus, e ainda havia briga e intriga entre eles, verdade ou mentira? Na última semana,
de vida de Jesus aqui na terra, a mãe de 2 discípulos de Jesus disse: Senhor, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Jesus: peça. Eu quero te pedir que quando o Senhor for glorificado, estiver no seu reino, o Senhor coloque um dos meus filhos, à tua direita e a outra o quê? Para que ela fez esse pedido, irmãos? Isso deu um rebuliço. Os outros ficaram chateados, porque todos queriam o quê? A melhor posição, todo mundo queria o mesmo. E agora começou a briga entre eles. E Jesus estava caminhando de volta para Jerusalém, já tinha marcado ali a última ceia com eles, e Jesus chegava, eles estavam andando, Jesus na frente e ele lá atrás. Aí Jesus diminuiu os passos. Eles viram que Jesus diminuiu os passos, eles diminuíram os passos também. E Jesus não tinha como chegar junto deles. Aí Jesus, quando chega lá na frente, diz: olha, no caminho, o que vocês estavam conversando entre vocês tão animadamente? Eles ficaram tudo com vergonha, porque eles estavam discutindo entre eles quem é que seria o quê? O maior. Eles não queriam que Jesus participasse da conversa, porque Jesus estava com eles. Aí chegando, Jesus: já sei o que eu vou fazer com eles. O Espírito Santo. Aí Jesus, quando eles chegaram no lugar correto, onde estava a reunião, havia uma bacia com água logo na entrada. Para a gente não faz muito significado não, mas para quem morava na época de Jesus tinha um significado tremendo, porque era uma tradição entre eles, era um costume entre eles, que se você, vou usar aqui o irmão Newton, cheguei na casa do irmão Newton, não tinha nenhuma pessoa lá, nenhuma coisa para lavar os meus pés, para que eu entrasse na casa do irmão Newton, porque é o seguinte, era uma cerimônia de purificação. Ao você lavar os pés, eu estava entrando purificado na sua casa, e não estava trazendo imundície para a sua casa. Os judeus eram restritos nessas coisas, só que era um trabalho de humilhação, e só quem fazia isso, sabe quem era? Um servo, um escravo. Não era um trabalho digno de ninguém, de uma posição elevada, era só escravo que fazia isso. E eles olharam, viram a bacia com água, miraram, olharam de um lado, procuraram do outro, mas não tinha quem? Mas não tinha um servo. Então, olha, Pedro passa de largo, procura um lugar e senta, João faz a mesma coisa, Tiago, e aí sim vai um por um. E estão todo mundo sentadinho lá, tranquilo. Aí passa o pensamento na cabeça de João: eu lavar o pé de Pedro? A gente estava brigando nesse instante lá atrás. Se eu lavo o pé de Pedro, eu estou dizendo que Pedro é o quê? Superior, eu sou servo, mas eu quero o primeiro lugar, isso não vai dar certo para mim. Aí Pedro faz o quê? O mesmo pensamento de João, e assim era o pensamento igual de todo mundo. Aí Jesus disse, Jesus chega na maior humildade, retira a parte de cima das suas vestes, dobra direitinho, vai, pega a bacia com água, agacha-se e começa a lavar os pés um por um. Quem é que era o mestre? Jesus. E o que é que ele estava fazendo? Papel de escravo, papel de servo. Quando chega em Pedro, aí Pedro quer ganhar uns pontinhos com Jesus. Aí só olha, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés não, porque era eu que deveria estar fazendo isso. Então eu não sou digno não. Aí Jesus disse, tá bom, logo desmascara quem é Pedro. Tá bom, Pedro, eu não lavo teus pés não? Não, se eu não lavo teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro faz o seguinte, Senhor, não lava só os pés não, lava minhas mãos também, né? Porque se os outros lavam os pés, se eu lavar os braços e as mãos, quer dizer que eu estou numa situação melhor do que os outros. Aí Jesus logo diz, olha Pedro, quem já se banhou não tem necessidade de lavar senão apenas os... Lava os pés de Pedro, volta à frente e diz, agora eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vocês, o que é que pensam de mim? E a resposta foi unânime, que o Senhor é o mestre. Ninguém teve dificuldade em dizer isso. O que é que vocês pensam de mim? Olha, que o Senhor é o... Aí Jesus faz uma pergunta, se eu sou o mestre, o que é que eu espero de vocês, que são os meus discípulos? Semelhança. O céu é diferente. Quem mais serve é o maior lá.
Sabe, quando a gente voltar para os céus, vai ter uma mesa quilométrica e vai ter as bodas do Cordeiro. Sabe quem que vai servir nessa mesa? Lá vai estar todos os salvos e Jesus é quem estará nos servindo. Quem é o maior lá é quem mais serve. Vocês entenderam? Jesus queria deixar uma lição para os seus discípulos. E daquele momento por diante, eles começaram a aprender. Na crucifixão, a mente deles abriram. Na ressurreição, foi ampliado. E quando Jesus foi entronizado, desceu o Espírito Santo sobre eles. Mas sabe quando? Eles se trancaram em um quartinho, passaram 10 dias em oração, tirando as suas diferenças. Um pedia perdão para o outro, porque entendia o que Jesus agora tinha sido feito. E quando todos se perdoaram, que não tinha mais nenhum pensamento de quem era o maior entre eles, e foi o que aconteceu. O Espírito Santo foi derramado. E a vida deles foram transformados. E eles nunca mais voltaram a ser a mesma pessoa. Vocês estão entendendo o que é que Jesus quer fazer aqui no nosso meio? E se não houver um verdadeiro perdão, um exame de coração, nós não vamos receber o Espírito? Quem era o maioral? Quem é o mestre? Se eu dei o exemplo para vocês de amar, de perdoar, de não ter orgulho, o que é que eu não espero menos do que isso de vocês que dizem que são meus discípulos? Estão entendendo? Eu quero fazer uma pausa e eu queria aquele vídeo. Depois você volta aqui para nós finalizarmos, que eu vou usar isso aqui e o apelo. Mas eu quero que vocês vejam que há uma diferença muito grande em homem e mulher. E eu queria que a gente visse algumas diferenças que existem entre o homem e a mulher, que não deve ser motivo para separação, mas de oração e de união. Enquanto o nosso amigo aqui, vocês vão ver como é diferente, que a gente possa entender mais um pouco do universo de um e de outro. Olha só, acompanhe as diferenças entre o homem e a mulher. Pode soltar. Mulher e homem. A mulher chegando em casa, do trabalho, né? Quantas coisas as mulheres fazem chegando do trabalho? O homem chegando em casa. O homem falando. A mulher falando agora. Né? A mulher assistindo um filme romântico. Agora vamos ver o homem. O homem, né, fazendo uma dieta. Agora a mulher fazendo uma dieta. O homem marcou um encontro às 8 horas. Às 8 horas já está pronto, né? A mulher marca o encontro às 8. O homem viajando. Agora a mulher viajando. Isso é o homem discutindo, né?
Aliás, a mulher, né? Isso, é o homem discutindo. O homem discute, parte logo para resolver um problema, né? Mas logo para briga. É? A mulher aqui fica arrodeando, até querer chegar ao ponto, né? O homem já é direto ao ponto, vejam só. O homem, quando vai ao banheiro, ele está numa reunião, ó. O que é que tem na bolsa de um homem? O básico, né? O homem indo às compras, ó, ele precisa disso aqui, ó. Comprou, encontrou o que queria, comprou e foi embora. A mulher vai às compras, ela precisa disso aqui. Sabe, conclusão, nós somos muito diferentes um do outro, mas essas diferenças não vêm para nos separar, essas diferenças vêm para nos complementarmos uns aos outros. É isso que precisa ver. Nós nunca seremos iguais, não só apenas porque já há uma diferença muito grande entre ser homem e mulher, mas além de ser homem e mulher, nós viemos de culturas diferentes e de lares diferentes. E Deus junta essas duas culturas diferentes, com lares diferentes, com dificuldades diferentes um do outro, para que nós possamos ser uma bênção no mundo. E acima de tudo, uma bênção um para o outro. As nossas diferenças, irmãos, na nossa casa e aqui dentro da igreja, não é para nos separarmos, é para nos unir. Nós precisamos da diferença um do outro. Se todo mundo aqui só gostasse de azul, como é que seria? Seria um lugar sem graça, não é verdade? Se todo mundo aqui só quisesse cantar, não teria palavra, não teria estudos bíblicos, não seríamos uma igreja. Sabe, é por isso que Deus compara a sua igreja como um corpo. Num corpo, todos nós somos o quê? Importantes. Todos nós temos uma diferença. O corpo, para ser corpo, tem que ter mão. Dentro da mão tem que ter dedo, unha, pele, cartilagem, osso. Vocês viram? Só uma mão. Pode a mão dizer que é um corpo? A mão é só uma mão. Ela precisa de quê? Aí nós temos nariz, boca, ouvidos, olhos, cabelo, supercílio. Eu não estou nem falando dos outros órgãos, são todos. Quando junta tudo isso, cada um fazendo a sua função diferente, nós temos o quê? Um corpo. Vocês estão percebendo como as diferenças são importantes? Deus quer usar as nossas diferenças na nossa casa e aqui dentro dessa igreja, para que nós possamos ser um corpo mais unido e eficiente, para pregar e dar o avanço a essa obra. E eu quero trazer para vocês agora, para nós fecharmos, a última parte da mensagem dessa manhã. Pode mudar, por favor, galera. Preste bem atenção. Quando o Espírito, preste bem atenção, quando o Espírito Santo está o quê? O que é que acontece? Ela o quê?
depois da descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos, nunca mais eles voltaram a ser os mesmos, porque o Espírito é o agente que muda toda a massa, sabe? Hoje, o nosso apelo é para que nós possamos aceitar uns aos outros e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho que ele tem que ser feito na minha e na tua vida. Aceitarmos uns aos outros com as nossas diferenças, porque as diferenças não vêm para separar, vêm para nos unir, e deve ser motivo para mais o que? Tua esposa é devagar, teu esposo é rápido demais, e aí vai brigar por isso? Junta, ora junto, abraça, um adianta mais um pouquinho, o outro atrasa mais um pouquinho, ora mais para que Deus faça o quê? A obra. Esse é o meu problema, se as diferenças, agora, uma coisa, antes de fazer esse apelo, que eu quero falar para vocês, esse verso, essa frase, ela vai ser mais compreendida agora. Os homens talvez não entendam muito sobre isso, mas as mulheres vão entender muito bem o que eu vou falar nesse momento. O Espírito Santo, quando está numa pessoa, tudo o quê? Nunca mais era o quê? É a mesma coisa que o Espírito Santo quer trabalhar e fazer na minha e na tua vida. Mas sabe como é que é o processo? Uma mulher, e ela vai entender muito bem o que é isso. Quando ela engravida, ela concebe, e quando ela tem um filho, ela nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Verdade ou mentira, as mulheres? Ela muda fisicamente, tudo dentro do seu corpo foi mudado, e não volta mais, nunca mais para o mesmo lugar tudo. Ela pode ir para uma academia, fazer tudo que foi, e aparentemente por fora está tudo bonitinho, mas por dentro dela tudo o que? Mudou. Muda a cabeça dela, nunca mais ela volta, depois que ela tem um filho, ela volta a ser o que ela era antes. Ela muda física, mental, e estruturalmente. É esse o trabalho que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida. Nunca mais a mulher volta, a mente dela não volta nunca mais, o corpo não volta mais, os órgãos, nada volta depois que você tem um filho. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, na tua vida, ele quer mudar tudo. Ele quer fazer uma mudança que nunca mais nós possamos voltar a ser os mesmos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Esse momento, a Estela vem aqui à frente, ela vai cantar um hino, uma música ao nosso Deus, e eu gostaria que você meditasse nas palavras que estão sendo cantadas aqui, porque trata-se da nossa maior e mais urgente necessidade. Se algo ainda não mudou aqui dentro, é porque eu não me entreguei ainda por completo. E o maior desejo do Espírito Santo hoje é deixar de estar conosco para estar onde? Em nós. Esse é o maior sonho dele, porque quando ele estiver em nós, aí todas as mudanças vão acontecer e nunca mais nós vamos voltar a ser os mesmos. Enquanto ela canta, eu gostaria que você conversasse com Deus, meditasse no que está sendo cantado e dizer: Senhor, eu entendi o que o Senhor deseja, primeiramente para a minha vida individual. Eu entendi o que o Senhor deseja para a minha vida conjugal, para a minha vida familiar. E eu entendi o propósito que o Senhor tem durante essa semana para a minha família coletiva. O Senhor sabe que eu tenho inúmeros problemas. O Senhor sabe o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho N defeitos. Mas eu quero pedir que a Tua misericórdia seja derramada sobre mim. E mesmo apesar de todos os defeitos que eu tenho, eu estou tomando a decisão de me entregar ao Senhor, para que o Senhor, através do Teu Espírito, possa ir aonde ninguém mais pode ir. No fundo, no profundo da minha mente, de quem verdadeiramente eu sou.
para fazer o que ninguém pode fazer, a não ser o Senhor, Deus Espírito. Porque eu desejo ser um esposo melhor. Eu desejo ser uma esposa melhor. Eu desejo ser um filho e uma filha melhor. Eu desejo ser um irmão em Cristo melhor. Porque eu entendi que nós fazemos parte de um corpo, apesar de todas as diferenças. E o mundo precisa ver verdadeiro amor entre nós. E quando isso acontecer, eles vão abrir-se à mensagem do Evangelho. E a mensagem do terceiro anjo vai iluminar toda a terra com a glória do verdadeiro cristianismo. E eu quero estar dentro, eu quero participar desse evento, mas eu sozinho não consigo. Eu estou indo com todos os defeitos que eu tenho. Aqui dentro não tem ninguém perfeito. O primeiro imperfeito que tem aqui é esse que fala com vocês. Mas eu estou cansado de correr, tentar e não conseguir. Então, se existe uma forma, é me entregar a Ti por completo. Faz o que eu nunca, jamais posso fazer por mim mesmo. Se esse é o teu desejo, vem aqui à frente, coloca a tua decisão e vamos orar junto, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida em primeiro lugar, sobre a vida da nossa família, dos nossos filhos e a nossa vida aqui dentro, para a honra e glória do nosso Deus. Uma chama
Pai eterno, nós aguardamos desejosos esse dia, quando o sopro do Espírito soprar sobre nossas vidas. Nós iremos sair de nossas sepulturas e o Senhor nos transformará e nos ressuscitará em uma novidade de vida. Não desistir da família. Pai querido, vimos que existem muitas diferenças entre o homem e a mulher. Há muita diferença entre nosso meio, entre irmãos e irmãos, mas isso é motivo de não desistirmos uns dos outros. É motivo de cairmos de joelhos e implorarmos pela graça do Espírito sobre a nossa vida. Chegar ao céu junto. Pai querido, nos ajude. Queremos chegar no céu juntos. Queremos te pedir que a influência do Divino Santo Espírito seja tão forte sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, que outros possam ver esse exemplo de amor e união e possam querer fazer parte desse corpo. Amém. Ajuda-nos a entender que nós somos apenas parte desse corpo, do qual o Senhor é o cabeça. Então forma-nos, transforma-nos naquilo que Tu queres. Faz a limpeza necessária que for. Mexe, muda tudo que preciso for. Mas nos transformas em verdadeiros cristãos, verdadeiros pais, verdadeiros esposos e esposas e filhos que amam e que têm uma família que é o representante dos céus aqui na terra, que é uma verdadeira embaixada dos céus aqui na terra. Ilumina-nos com Teu amor, pelo fruto do Teu Espírito, para que essa terra possa ser iluminada com a última mensagem a ser dada a esta terra. Amém. E que possamos voltar para a nossa casa e sermos uma família perfeita, longe da presença do pecado. É o que imploramos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.